Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Todos que nos acompanham, seguem a página Pregações Espíritas no Facebook e também os que acompanham o canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 15 de janeiro de 2022. E como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. O sacrifício vivo. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para que possamos, da melhor forma, sintonizados contigo e com os Teus emissários, os Teus trabalhadores, apreender todas as lições que nos serão trazidas na noite de hoje, através da psicografia santa de Francisco Cândido Xavier, da dedicação de Allan Kardec e de tantos outros, conforme veremos logo no estudo de hoje. E antecipadamente gratos por tudo, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje, abrindo mais uma vez ao acaso, embora saibamos que não existe acaso, mas não tendo escolhido um tema e deixando que a espiritualidade fornecesse o que ela entende como necessário a nós outros na reflexão de hoje, abri o livro dos Espíritos e caiu exatamente na página em que inicia o capítulo A Lei de Progresso, que é uma das leis de Deus, conforme está no livro dos Espíritos, e da qual ninguém, ainda que, conforme nós veremos aqui nas questões, que são as questões 776 até a questão 802 do Livro dos Espíritos, ninguém se excusa, ninguém está fora da sujeição, do alcance dessa lei, que é uma das leis divinas. Então nós, como criaturas divinas, não podemos querer não ser alcançados, não sermos alcançados por essas leis, que muitos chamam de leis morais, como está aqui no Livro dos Espíritos, as leis morais. Outros chamam de leis divinas, outros ainda chamam de leis naturais. E inclusive no estudo do direito, nas faculdades,
nas academias, nos livros sobre direito, uma das fontes da lei essa que rege os nossos países, as nossas nações, os povos, uma das fontes da lei é exatamente a lei natural, o direito natural. Então, embora seja a mesma coisa, com diversos nomes, alguns caminham mais para o âmbito religioso, espiritual, outros para o âmbito filosófico e outros mais para o âmbito da legislação mesmo, humana. A legislação positiva, a legislação em vigor. Mas tudo é a mesma coisa. É a lei natural, a lei divina, a lei moral, que é a fonte primária. Nós espíritas, com o Livro dos Espíritos, sabemos disso. É a fonte primária. E que está, conforme a questão 631, na nossa consciência. Então, ainda que nós não creiamos em Deus, não sejamos voltados para as questões espirituais, religiosas, ou mesmo sejamos ignorantes, desconhecedores das leis humanas, nós temos essa lei dentro de nós, porque somos criaturas de Deus e, em razão disso, a lei de Deus está impressa em nós, gravada nas nossas consciências. Então, uma dessas leis, como nós veremos hoje, é a lei do progresso. Só que hoje, em pleno ano 2022, em pleno século 21, em pleno terceiro milênio, nós temos ouvido demais essa palavra progresso, 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 progressismo, eu sou progressista. E então, o que é o progresso? Primeiramente, se nós formos ao dicionário, nós veremos que a definição da palavra progresso é a seguinte: ação ou resultado de progredir, movimento para frente, avanço, fato de propagar-se, propagação, expansão, mudança de estado de algo que o move para um patamar superior. Olha aí que interessante, definição humana. Mudança de estado de algo que o move para um patamar superior. Crescimento, desenvolvimento, aumento e outras mais que, se nós ficássemos lendo todas as definições, perderíamos, teríamos que dedicar um tempo considerável. Então, progresso é um avanço, um crescimento, uma mudança de estado, de estágio para melhor, como está na definição aqui do dicionário, para um patamar superior. E é um sinônimo da palavra progresso, se nós formos ver as palavras sinônimas da palavra progresso, os sinônimos são adiantamento, ascensão, avanço, crescimento, desenvolvimento, evolução. E aí, se nós pesquisarmos também o significado da palavra evolução no dicionário humano, nós veremos que uma das definições é ato, processo ou efeito de evoluir. Qualquer série de movimentos desenvolvidos contínua e regularmente, geralmente completando um ciclo harmonioso. Todo o processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Olha aí, essa palavra também é muito importante. Aperfeiçoamento.
de um saber, de uma ciência, etc. Produto de um conhecimento, de uma técnica, de um saber que se desenvolveu. Processo gradativo e progressivo de transformação, de mudança de estado ou condição. Progresso. Olha aí, na definição de evolução está a palavra progresso. Na biologia, que vai nos interessar também nessa reflexão de hoje. Teoria, ou melhor, processo por meio do qual as espécies se modificam ao longo do tempo. Teoria, segundo a qual as espécies se modificam ao longo do tempo, graças à ação das mutações e da seleção natural. Então, nós podemos ver aqui pela definição da palavra progresso, da palavra evolução, que há vários âmbitos, há vários aspectos de progresso, de evolução. E, agora sim, sob a ótica espírita, nós temos que saber que nem todo progresso, embora seja um progresso, é um progresso espiritual, é um progresso moral. Existe o progresso material, existe o progresso intelectual, existe o progresso espiritual, moral. E aí, nada melhor do que Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, logo na introdução, que diz o seguinte, e nós vamos ler um pequeno trecho aqui da introdução escrita pelo próprio Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Num dado parágrafo da introdução, Leon Denis fala-se muito de progresso, mas que se entende por progresso? Agora, Leon Denis, que é o filósofo do Espiritismo, o discípulo dileto e fiel de Allan Kardec. Vejamos o que ele fala sobre o que é o progresso. Lógico, na ótica espírita. Fala-se muito de progresso, mas que se entende por progresso? É uma palavra vazia e sonora na boca de oradores, pela maior parte materialistas, ou tem um sentido determinado? Ele mesmo faz uma pergunta para nos instigar à reflexão e ele mesmo responde, Leon Denis. Então, repetindo, é uma palavra vazia e morta, sonora, né? Vazia e sonora, na boca de oradores, pela maior parte materialistas, ou tem um sentido determinado, a palavra progresso? E ele mesmo responde, 20 civilizações têm passado pela Terra, iluminando com seus alvores a marcha da humanidade. Seus grandes focos brilharam na noite dos séculos, depois extinguiram-se. E o homem não discerne ainda, atrás dos horizontes limitados de seu pensamento, o além sem limites, aonde o leva o destino. Impotente para dissipar o mistério que o cerca, estraga suas forças nas obras da terra e foge aos esplendores de sua tarefa espiritual, tarefa que fará a sua verdadeira grandeza. A fé no progresso não caminha sem a fé no futuro de cada um e de todos. Os homens não progridem e não se adiantam, senão crendo no futuro e marchando com confiança, com certeza, para o ideal entrevisto. O progresso
não consiste somente nas obras materiais, na criação de máquinas poderosas e de toda a ferramenta industrial. Do mesmo modo, não consiste em descobrir processos novos de arte. Olha aí, meus irmãos, Leon Denis, no final do século XIX, início do século XX, escreveu isso. Do mesmo modo, né, o progresso não consiste, do mesmo modo, em descobrir processos novos de arte, de literatura ou formas de eloquência. Nós temos vivenciado aí uma avalanche de novas concepções, né, de novas ideias, de novas ideologias, novas formas de arte. Será que isso tudo é progresso? Segundo Leon Denis, não. Seu mais alto objetivo, o objetivo do progresso, é empolgar, atingir a ideia primordial, a ideia mãe, que há de fecundar toda a vida humana, a fonte elevada e pura, de onde hão de dimanar conjuntamente as verdades, os princípios e os sentimentos que inspirarão as obras de peso e as nobres ações. É tempo de o compreender. A civilização não se pode engrandecer, a sociedade não pode subir, se um pensamento cada vez mais elevado, se uma luz mais viva, não vierem inspirar, esclarecer os espíritos e tocar os corações, renovando-os. Olha aí as palavras de Paulo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Somente a ideia é mãe da ação. Somente a vontade de realizar a plenitude do ser cada vez melhor, cada vez maior, nos pode conduzir aos cimos longínquos em que a ciência, a arte, toda a obra humana, numa palavra, achará sua expansão, sua regeneração. Para onde nós estamos caminhando, meus irmãos? O planeta Terra não está num processo de transição para um mundo de regeneração? Então, Leon Denis está afirmando isso com a sua autoridade moral, espiritual. Tudo nolo diz. O universo é regido pela lei da evolução. É isso o que entendemos pela palavra progresso, diz Leon Denis. E nós, em nosso princípio de vida, em nossa alma, em nossa consciência, estamos para sempre submetidos a essa lei. Olha o que nós falamos aí no início, né? Nenhum de nós, espíritos, encarnados, desencarnados, estamos aptos a nos afastar dessa lei e de todas as leis de Deus. Não se pode desconhecer hoje essa força, essa lei soberana. Ela conduz a alma e suas obras através do infinito do tempo e do espaço, a fim de cada vez mais elevado, a um fim cada vez mais elevado, mas essa lei não é realizável senão por nossos esforços. Para fazer obra útil, para cooperar na evolução geral e recolher todos os seus frutos, é preciso, antes de tudo, aprender a discernir. Olha aí a questão fundamental para nós nesses tempos em que estamos vivendo, em que estamos encarnados. Discernimento. Discernir o que é certo do que é errado, o que é bom do que é mal. Leon Denis está a nos exortar para fazer obra útil. Útil a quê, meus irmãos? Útil a
ao progresso, útil à evolução, útil à transição planetária, para fazer obra útil, para cooperar na evolução geral e recolher todos os seus frutos. É preciso, antes de tudo, aprender a discernir, a reconhecer a razão, a causa e o fim dessa evolução. Saber aonde ela conduz, a fim de participar na plenitude das forças e das faculdades que dormitam em nós, dessa ascensão grandiosa. Nosso dever é traçar a trajetória à humanidade futura, de que fazemos ainda parte integrante, como nos ensinam a comunhão das almas, a revelação dos grandes instrutores invisíveis, e como a natureza o ensina também por suas milhares de vozes, pelo renovamento perpétuo de todas as coisas, aqueles que a sabem estudar e compreender. Vamos, pois, para o futuro, para a vida sempre renascente, pela via imensa que nos abre um espiritualismo regenerado. Fé do passado, ciências, filosofias, religiões, iluminai-vos com uma chama nova. Sacudi vossos velhos sudários e as cinzas que os cobrem. Escutai as vozes reveladoras do túmulo. Elas nos trazem uma renovação do pensamento, com os segredos do além que o homem tem necessidade de conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer. Paris, 1908. Leon Denis. Meus irmãos, quem de nós pode contradizer, negar, discordar de um Leon Denis com uma escrita clara, maravilhosa e irrefutável? Nós não temos, na nossa pequenez espiritual, na nossa pequenez moral, na nossa pequenez intelectual, nós não temos condições de refutar, de não aceitar, de desprezar o que Leon Denis está a dizer sobre o progresso. Então, o progresso, que é uma palavra que está muito na moda hoje, não necessariamente é isso que nós temos visto aí, muitas pessoas defendendo, propagando, alardeando. O progresso, acima de tudo, é um progresso que faz com que o homem, o espírito humano, se melhore, evolua, cresça. Em que direção? Apenas na direção horizontal, ou seja, tecnologia, ciência, conhecimento e outras coisas mais, ou na direção vertical, que é a direção que nos leva a Deus, é a direção que nos leva a Jesus, e é o caminho que ele veio nos ensinar. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e nós temos buscado caminhos, verdades e vidas outros que não os que Jesus veio nos ensinar. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos no capítulo 8º da terceira parte, o capítulo inteiro dedicado à lei de progresso. E aí Kardec, com o seu bom senso, como ele foi considerado bom senso encarnado, ele dividiu esse assunto, que é vastíssimo, em vários tópicos. Por exemplo, estado de natureza, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo no progresso.
E nós não vamos ler todas as questões, porque são muitas, mas nós destacamos algumas. Por exemplo, questão 780 de O Livro dos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Os espíritos superiores responderam: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. O que a gente pode entender, concluir da resposta que os espíritos superiores deram? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Primeiro que, da pergunta de Kardec, já dá para concluir que progresso intelectual e progresso moral não são a mesma coisa. Progresso intelectual é uma coisa, progresso moral é outra. E os espíritos ainda responderam que o progresso moral decorre, sim, do progresso intelectual. E, portanto, se decorre é porque o progresso intelectual acontece primeiro. O progresso intelectual acontece primeiro. Então, muitos povos, muitos espíritos, muitos orbes, muitos planetas estão adiantadíssimos, muito progredidos em termos intelectuais. Porém, não o estão como nós não estamos, em termos morais. E, ainda por cima, os espíritos disseram: nem sempre o progresso moral segue imediatamente. Às vezes, leva um tempo. Mesmo um dado grupo de espíritos estar no ápice, talvez, do progresso intelectual, condizente, né, referente àquele planeta, àquele nível em que esses espíritos estão. Então, nós aqui, no planeta Terra, mundo de provas e expiações, passando para mundo de regeneração. Talvez possamos afirmar com muita certeza, embora não possamos verdadeiramente, se temos um mínimo de discernimento, mas talvez muitos de nós afirmemos: nós estamos no ápice do intelecto, da cultura, do conhecimento, da tecnologia, do avanço científico, talvez, referente ao nível do nosso planeta de provas e expiações. Muito mais há para se crescer, para se alcançar, comparando-nos com mundos mais adiantados, com espíritos mais adiantados. E é exatamente essa a destinação, não somente dos espíritos, como dos planetas. Para lá nós iremos. Então, o mundo, os espíritos, podem alcançar um determinado nível de progresso intelectual, mas não necessariamente, e não seguidamente, ocorrerá e ocorre o progresso moral. E aí Kardec, com a sua sabedoria, ele ainda faz uma pergunta, como se fosse um desdobramento da primeira. Como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Ele quis que os espíritos estabelecessem uma conexão na resposta entre progresso intelectual e progresso moral, já que na resposta anterior eles disseram nem sempre decorre imediatamente. Qual é o elo de ligação, então, entre progresso intelectual e progresso moral? Aí os espíritos superiores responderam: fazendo compreensíveis, olha aí, meus irmãos, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Então, se a gente compreende, se a gente tem discernimento entre o que é bom e o que é mal, entre o que é bem e o que é mal, a gente pode, com clareza, com vontade livre e consciente, escolher. A gente quer o quê? O bem ou o mal? O certo ou o errado?
a verdade ou a mentira. Então, fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio, olha aí, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, pergunta Kardec, os mais pervertidos também. E aí, por perversão, a gente pode entender uma gama de vícios, paixões, erros, pecados, crimes, imoralidades. Como é nesse caso, pergunta Kardec, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. E aí os espíritos superiores respondem, o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Nós temos visto ao longo da história da humanidade homens de grande inteligência e verdadeiros monstros, sob o ponto de vista humano, humanitário. Então, pessoas inteligentíssimas que utilizam, dedicam-se a desenvolver, a usar a sua inteligência para o mal. Criação de métodos de tortura, de armas cada vez mais eficientes, de armas nucleares. Enfim, nós temos tudo que nos chega para o nosso proveito, para o nosso bem. E nós mesmos somos os que transformamos todas essas coisas em coisas ruins, muitas vezes. Então, é o avião que foi inventado para diminuir as distâncias e promover a fraternidade, os encontros, e passou a ser instrumento de guerras, né, de bombardeios. É a internet que proporciona a difusão da cultura, do conhecimento, e é usada para tanta coisa ruim, para pornografia, pedofilia, crimes de todas as ordens, né? Tráfico, enfim, tudo que se possa imaginar de ruim. Então, as coisas chegam a nós para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento. E nós não tardamos em transformá-las em veículos de coisas ruins, de maldade, de crueldade, de crime, de pecado, de imoralidade. Então, os espíritos responderam: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, olha aí, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Olha aí. O moral, a parte moral, o aspecto moral do espírito, do ser, é uma força. Digamos, é um talento que Deus nos concede, assim como a inteligência. E só com o tempo, segundo os espíritos superiores, chegam a equilibrar-se. Então, mais uma vez, nós podemos alcançar culminâncias de progresso intelectual, porém, podemos estar ainda muito aquém do progresso moral que devemos alcançar para concretizar, para finalizar
uma determinada fase espiritual. Não é, agora eu sou perfeito, pronto, acabou, não preciso fazer mais nada. Isso não existe na nossa condição de criaturas de Deus. Não é possível atingir a perfeição máxima, plena. Mas a perfeição relativa de cada estágio em que nós nos encontramos, inclusive que é o que define se nós habitamos esse ou aquele planeta, um mundo de provas e expiações ou um mundo de regeneração, ou um mundo feliz, um mundo ditoso, um mundo celeste, ou, como já habitamos antes, um mundo primitivo. É o aspecto intelectual somado ao aspecto moral. E aí, fazendo uma pequena pausa aqui nas questões do Livro dos Espíritos, nós não poderíamos também olvidar o que Emmanuel tem a nos dizer em relação a o que nós conhecemos com relação ao orbe, né, a constelação de Capela, a constelação de Capela, cujos espíritos que estavam num nível intelectual muito avançado, porém, sem estarem com a parte moral suficientemente desenvolvida, não podendo continuar naquela constelação, porque aqueles planetas, assim como o nosso agora, estavam em transição para um nível maior, mais avançado, mais elevado, espíritos que não estavam aperfeiçoados, progredidos, evoluídos moralmente, bastante para permanecer nesses orbes que estavam passando para um nível superior, foram, como nós sabemos, exilados de Capela. E aí, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, por exemplo, ele diz o seguinte: há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como ora acontece convosco. Emmanuel está falando para nós aqui da Terra, meus irmãos, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes, olha aí, e nós temos visto muitas manifestações hoje que nada mais são do que retratos muito bem definidos e claros de rebeldia. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Então, quer dizer, os espíritos que já tinham alcançado piedade e virtudes estavam sendo atrapalhados, digamos assim, por esses espíritos rebeldes. Então, Emmanuel que está dizendo isso, hein, meus irmãos, no livro A Caminho da Luz. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Alijar, exilar as grandes comunidades espirituais
diretoras do cosmos deliberam então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Foi assim que Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Queira Deus que não sejamos nós ainda esses, porque se ainda estamos aqui, alguns espíritas, eu já ouvi, dizem às vezes, eu acho que eu vim de capela, como se isso fosse algo maravilhoso. Eu tenho uma identidade, uma identificação com capela, quando eu ouço alguma coisa, quando eu leio e tal. E aí eu penso em relação a mim mesmo. Se eu sou de capela e ainda estou aqui, eu estou marcando passo. Porque a maioria dos espíritos exilados de capela já voltaram. Se nós somos de capela e ainda estamos aqui, primeiro que, conforme diz Emmanuel, somos espíritos pertinazes no crime, meus irmãos. E estamos aqui com uma missão, assim como todos, de fazer com a nossa parte na obra da criação, colaborar para a evolução própria e a evolução coletiva. Então, se nós estamos aqui ainda marcando passo, né, cheios de imperfeições, cheios de vícios, cheios de paixões, nós estamos atravancando a marcha do progresso, como está numa das questões do Livro dos Espíritos feitas por Allan Kardec. Então, diz Emmanuel, Jesus recebeu assim, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Então, não podemos olvidar também, desprezar, discordar de Emmanuel. E tem um livro totalmente dedicado a essa questão, que é do Edgar Armand, Os Exilados de Capela. Muito interessante, livro que aprofunda a análise dessa questão, e quem quiser ler, adquirir, vale a pena, para se aprofundar um pouco mais aí na questão dos exilados de capela. Então, voltando agora para o Livro dos Espíritos, na questão 781, por exemplo, que é uma das questões que fala da marcha do progresso, Kardec pergunta exatamente sobre isso que nós acabamos de dizer. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Quer dizer, eu como um espírito pertinaz no crime, infeliz, sofredor, por certo, porque contrariando a minha própria essência divina, a minha própria destinação, que é a perfeição, ainda que relativa, eu sofro. Eu me infelicito. Eu me torno infeliz. Então, mesmo assim, eu tenho o poder de paralisar a marcha do progresso? E os espíritos superiores respondem, não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la, que foi o que aconteceu com esses espíritos que foram exilados de capela. Eles estavam embaraçando a marcha do progresso naqueles orbes capelinos. E aí, não tendo, embora a misericórdia divina funcione
sem cessar, muitas vezes não tendo mais como manter-nos num determinado planeta ou numa determinada esfera, até mesmo no plano espiritual, meus irmãos. Nós somos alijados, exilados, transferidos para outras dimensões, outros orbes, condizentes com o nosso nível espiritual, com o nosso peso específico. Tudo isso porque nós não, com o nosso próprio esforço, com a nossa própria vontade, com o nosso próprio livre-arbítrio, não quisemos acompanhar a evolução daqueles espíritos que estavam conosco. Muitas vezes nós ficamos para trás e a nossa família toda segue adiante. Olha o que aconteceu com Dona Ivone Pereira, ela mesma com a sua humildade nos livros, na trilogia, nas Voragens do Pecado, o drama da Bretanha e o Cavaleiro de Numier, ela narra que a família toda dela ascendeu, evoluiu, progrediu, e ela ficou para trás. O contrário aconteceu com Célia Lúcio. Ela evoluiu, ela ascendeu e toda a família ficou para trás. Então, se nós quisermos continuar com os nossos amados, com os espíritos, que muitas vezes, dos quais nós nem nos lembramos quando estamos encarnados aqui, mas que velam pela nossa jornada, pela nossa evolução, pelo nosso crescimento, e muitas vezes quando desencarnamos é que vamos relembrar desses espíritos, uma vez reencontrando com eles. Se nós quisermos permanecer com esses que nos amam, que nos querem bem, que nos querem ver felizes, esforcemos-nos, meus irmãos, progridamos, evoluamos, cresçamos espiritualmente, moralmente. Então, não sejamos nós embaraço à marcha do progresso. E aí, Kardec, ainda na questão 783, pergunta: segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E aí os espíritos superiores responderam: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então nós estamos vivenciando aí uma pandemia, muitas desencarnações, não apenas por causa da pandemia, mas muitas desencarnações. Isso não é um abalo moral? Isso não é um recado de Deus para todos nós? E nem temos condições aqui de dizer que quem está desencarnando é bom ou que quem está desencarnando é ruim, quem está ficando aqui na Terra é bom ou quem está ficando aqui na Terra é ruim. Não é nada disso. O que se trata é: nós estamos sendo sacudidos, abalados, nós espíritos, nós habitantes do planeta Terra, e muitos de nós não estamos entendendo os avisos, as advertências. Continuamos nos nossos egoísmos, nos nossos orgulhos, nas nossas vaidades, nas nossas indiferenças. Então, dizem os espíritos superiores aqui: quando um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral. E nós temos visto também abalos físicos no planeta, de uns tempos para cá. Então, temos que ter olhos de ver, meus irmãos. Pergunta 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? E olha aí: orgulho e egoísmo. Respondem os espíritos superiores. E eles ainda dizem, né? É um espírito aqui que responde, mas que não se identifica, porque ele fala
na primeira pessoa do singular. Refiro-me. Então, repetindo, a pergunta de Kardec, questão 785 é: qual o maior obstáculo ao progresso? Resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, quer dizer, o intelectual, ele não depende do progresso moral, ele vai acontecendo à medida que o tempo vai passando. Agora, o moral, ele não é algo que vai acontecendo assim, espontaneamente. O moral requer um esforço, uma vontade. Daí porque o Espírito de verdade deixou para nós a máxima: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Então, é exatamente o que esse espírito está dizendo aqui, né? E aí, mais adiante ainda, questão 791, Kardec pergunta: apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim. Olha aí, hein? Os males que existem entre nós. Civilização. Homens civilizados. Apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim. Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. E aí, os biólogos, os botânicos, né, podem confirmar o que o espírito ou os espíritos superiores disseram aqui. Outra pergunta que Kardec faz: por que indícios? Por que indícios? Por quais indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Aí, olha aí, que atingiu a perfeição condizente com o nível em que ela está. Nível de planeta de provas e expiações. Qual é o indício que vai caracterizar que nós atingimos a perfeição desse orbe e estamos aptos a passar para o próximo nível de planeta de regeneração? Dizem os espíritos superiores: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, meus irmãos, se nós não progredirmos moralmente, não temos condições de ir para o mundo de regeneração. Queremos habitar o planeta de regeneração, o planeta Terra? Melhoremos moralmente. Outra questão, 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Quer dizer, destruindo o materialismo, o Espiritismo faz com que os homens compreendam
onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E ainda há algumas outras perguntas. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, em todo esse capítulo de O Livro dos Espíritos, que a lei de progresso, no sentido espiritual, no sentido verdadeiro, é condizente, é referente ao progresso. A lei de progresso é referente a progresso, sobretudo, moral. Progresso moral, progresso espiritual. E aí, também, de Emmanuel, do livro Emmanuel, nós temos aqui, por exemplo, um item, características da sociedade moderna. Vejamos, meus irmãos, que esse livro, por exemplo, Emmanuel, ele foi escrito em 1938. Infelizmente, nós estamos ainda nessa condição que Emmanuel descreve aqui. Características da sociedade moderna. Desalentadoras são as características da sociedade moderna. Por quê? Se a coletividade se orgulha dos seus progressos físicos, o homem se encontra moralmente muito distanciado dessa evolução. Semelhante anomalia é a consequência inevitável da ignorância das criaturas com respeito à sua própria natureza. Olha aí, a nossa essência divina. Desconhecimento deplorável, nas palavras de Emmanuel, que as incita a todos os desvios. Vivendo apenas entre as coisas relativas à matéria, submergem nas superficialidades prejudiciais ao seu avanço espiritual. Ignoram quase que totalmente o que sejam as suas forças latentes e as suas possibilidades infinitas, adormecendo ao canto embalador dos gozos falsos, do eu pessoal, e apenas os sofrimentos e as dificuldades as obrigam a despertar para a existência espiritual, na qual reconhecem quanta alegria dimana do exercício do bem e da prática da virtude entre as santas lições da verdadeira fraternidade. Então, quer dizer, nós estamos assim ainda, precisando de dor, de sofrimento, para despertarmos. Disse Paulo também, desperta, ó tu que dormes. Nós estamos adormecidos, meus irmãos. Outro grande amigo e benfeitor de nós outros, espíritos encarnados, não apenas espíritas, mas todos nós que temos acesso a essas informações. Como tem crescido a curiosidade, a procura pelos assuntos, pelas verdades que a doutrina espírita veio nos trazer. Quantas pessoas não assistiram a esses últimos filmes que têm sido lançados? Nosso Lar, Allan Kardec, Bezerra de Menezes e muitos outros. E curiosos, inicialmente, passam a estudar, a pesquisar, a investigar e tornam-se espíritas porque passam a acreditar nas verdades que o Espiritismo nos traz. Então, por exemplo, no livro No Mundo Maior, André Luiz, ele diz o seguinte:
o progresso material, logo aqui no capítulo 1. Capítulo esse intitulado Entre Dois Planos. Olha o que Kardec diz, o que André Luiz diz aqui. Capítulo 1. O progresso material atordoa a alma do homem desatento. Grandes massas há séculos permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador, e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. Então, quer dizer, nós estamos sendo motivo de preocupação além do que deveria ser para os espíritos bons, os espíritos benfeitores. Diz André Luiz, daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Olha aí, meus irmãos, por causa do nosso materialismo, por causa da nossa preguiça espiritual. Não queremos nos esforçar, não queremos sair da nossa zona de conforto, ou como dizia professor Clóvis Tavares, não queremos abandonar os nossos pecadinhos prediletos e permanecemos estacionários. Outra frase aqui, outro período aqui de André Luiz, também no mesmo livro, No Mundo Maior. Foi assim que atingimos a época moderna em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. Do cérebro evolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Meus irmãos, a frase de André Luiz que nós acabamos de ler parece ter sido escrita hoje. E ainda uma. Quando André Luiz está recebendo uma pequena instrução, informação sobre o nosso cérebro. E olha o que Calderaro e Eulália dizem para André. Nos lobos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. São forças de um campo virgem que a alma conquistará, não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. E para terminar, meus irmãos, essa reflexão de hoje, que não é conclusiva de forma alguma, muito há para nós refletirmos sobre esse aspecto, mas
do livro Religião dos Espíritos, que é um livro de Emmanuel, que comenta algumas questões do Livro dos Espíritos, nós temos aqui o comentário de Emmanuel à questão 798, que foi uma das que nós lemos. E tem o título, esse capítulo do livro Religião dos Espíritos, tem o título de Palavra aos Espíritas. Então vejamos. Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Como outrora Jesus revelou a verdade em amor no seio das religiões bárbaras de há 2000 anos, usando a própria vida como espelho do ensinamento de que se fizera veículo, cabe agora ao Espiritismo confirmar-lhe o ministério divino, transfigurando-lhe as lições em serviço de aprimoramento da humanidade. Espíritas, lembremo-nos de que templos numerosos há muitos séculos falam dele, efetuando porfiosa corrida ao poder humano, olvidando-lhe a abnegação e a humildade. E porque não puderam acomodar-se aos imperativos do Evangelho, fascinados que se achavam pela posse da autoridade e do ouro, erigiram pedestais de intolerância para si mesmos. Também é uma palavra que tem graçado nos nossos dias, né? Intolerância, intolerância. Então, o que será que é intolerância? Será que é isso que nós ouvimos hoje? Ou será que é, muitas vezes, exatamente o que as pessoas que defendem a tolerância fazem com os que não, eventualmente, concordam com elas, né? Todavia, diz Emmanuel, a intolerância é matriz do fratricídio. E o fratricídio é a guerra de conquista em ação. E a lei da guerra de conquista é o império da rapina e do assalto, da insolência e do ódio. Olha aí também outra palavra. Ódio, ódio, ódio do bem, né? Eu odeio, mas eu posso odiar, porque o meu ódio é do bem. Quem não pode odiar é você. O seu ódio é do mal, mas o meu ódio é do bem. Então, a gente tem que prestar atenção. Aqui é Emmanuel a nos advertir e esclarecer. E a lei da guerra de conquista é o império da rapina e do assalto, da insolência e do ódio, da violência e da crueldade, proscrevendo a honra e aniquilando a cultura. Olha aí, honra, cultura, remunerando a astúcia e laureando o crime, acendendo fogueiras e semeando ruínas, em rajadas de sangue e destruição. Quantas manifestações nós temos visto aí, manifestações populares, manifestações em nome disso ou daquilo, que a palavra utilizada é muito bonita, mas quando nós vamos ver, não tem nada daquilo que se apregoa. Na verdade, é manifestação violenta, manifestação de ódio, sangue e destruição. Muitas vezes com fogueiras reais. Somos, assim, diz Emmanuel, chamados à tarefa da restauração e da paz, sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros e sem que essa paz traduza a inércia dos pântanos. Olha aí. É imprescindível estudar educando e trabalhar construindo. Nós estamos, nos dias de hoje, vendo uma deseducação e uma destruição. Não vos afasteis do Cristo de Deus, sob pena de converterdes o fenômeno em fator de vossa própria servidão às cidadelas da sombra, nem algemeis os punhos mentais ao cientificismo pretensioso.
mantende o cérebro e o coração em sincronia de movimentos. Olha aí, as asas do amor e da sabedoria. Mas não vos esqueçais de que o Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento, a fim de que o mundo moral do homem não se transforme em pavoroso deserto. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Herdemos do Cristo a esperança operosa. Imitemos do Cristo a caridade intemerata. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios. Olha aí, hoje em dia quem defende os princípios, os valores, é tido como reacionário. E nós vamos ver também aqui uma mensagem que está numa revista espírita sobre isso. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. Muitas vezes nós assumimos compromisso na espiritualidade e quando chegamos aqui, olvidamos, esquecemos, mesmo que percebamos que nós estamos fazendo coisas erradas, que estamos abandonando os nossos compromissos, que estamos virando as costas para as verdades espirituais. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismos, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual. Temos visto demais isso também hoje. Perturbação fantasiada de grandeza intelectual. Nem bajulação às conveniências do mundo, nem mensagens de terror. Olha aí, bajulação às conveniências do mundo. Não vos conformeis com este mundo, disse Paulo. Nem mensagens de terror, nem vaticínios mirabolantes. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec, sob a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permite a expectação da miopia mental. Olha que sério isso, hein? Sigamos, pois, à frente, destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. Meus irmãos, que responsabilidade! Então, nessa revista aqui, que nós vamos apenas citar, quem quiser acessar no kardecpedia.com, é a revista espírita de setembro, de janeiro de 1863. Janeiro de 1863. O artigo, né, que é através de uma psicografia, o título é A Lei do Progresso. E ainda diz aqui que muitas vezes o progresso ele é fruto de uma reação mesmo. Então quem é taxado aí de reacionário talvez esteja, né, fazendo parte dos que promovem o progresso verdadeiro, espiritual, moral. Por quê? Porque muitas vezes é preciso que haja um movimento que abala mesmo os valores, os princípios, as estruturas, para que a reação se faça e o progresso, então, de fato, aconteça. Então, de tudo isso que nós obtivemos aqui, fiquemos, meus irmãos, com os espíritos benfeitores, Kardec, Leon Denis,
Paulo, Jesus, e hoje, mais do que nunca, eu começo a compreender a frase que Chico Xavier uma vez disse, que me impressionou muito quando eu ouvi, quando ele disse que se um dia o Espiritismo abandonasse Jesus, ele deixaria o Espiritismo e ficaria com Jesus. Então que nós não sejamos promulgadores, difusores de inverdades, embora usando o nome da doutrina. Que nós sejamos divulgadores da verdade, daquilo que nos suscita a progredir moralmente, dentro do que o Espírito de verdade nos deixou, transformando-nos moralmente e esforçando-nos por domar nossas más tendências. Só assim seremos os verdadeiros espíritas. Então, que Jesus possa nos abençoar e fortalecer o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa esperança, que nós tenhamos uma semana de paz, de lutas, sim, mas pedindo o auxílio, a proteção, para que sigamos dentro do caminho que a espiritualidade, que Jesus, que os benfeitores e Deus nos traçaram, e não nos desviemos para caminhos e estradas marginais. Então, sigamos e cumpramos a lei do progresso. Muito obrigado, boa noite a todos e que Deus e Jesus nos abençoe.